E agora? Funcionou. Boa noite de novo. Tem sido um grande prazer estar com os irmãos. Eu amo Manaus. Agora, confesso que eu estive aqui normalmente durante fevereiro, março. Eu não lembro, a última vez eu acho que foi abril que eu voltei sozinho. E nunca estive aqui nesse período de um pouquinho mais de calor. Mesmo assim, eu não criei desgosto por Manaus, não. Estou gostando e é um privilégio estar aqui. Quero agradecer aos irmãos pelo recebimento cordial que nós tivemos. O fato, sentimos o calor humano e o amor desta igreja. E um pouco constrangido por causa das máscaras, né? Eu nunca preguei para um salão, uma igreja cheia de máscara antes, e eu não consigo ler se as pessoas estão comigo ou se estão bravos de atrás da máscara. Não sei o que está acontecendo por trás da máscara, porque daqui não dá para perceber nos olhos, né? Mas os comentários e a comunhão têm sido gostosa. Vou desligar o microfone de novo. E tenho realmente, eu e minha esposa temos nos deleitado nos novos amigos que estamos conhecendo, tentando aprender o maior número de nomes possíveis. Eu realmente me esforço, mas às vezes tenho que repetir 2 ou 3 vezes para eu aprender e realmente agradeço. Quem sabe teremos outras ocasiões onde todos estaremos desmascarados para poder desfrutar um pouco melhor a comunhão. Tem sido um deleite falar sobre esse assunto. Fazia já algum tempo que não tinha pregado sobre a família. Hoje à noite nós queremos olhar em Gênesis capítulo 2. Algumas das ênfases os irmãos já sabem. Eu tento martelar de todas as formas e nós vamos martelar novamente em algumas dessas ideias que nós temos explanado essa semana. Eu quero começar dizendo, nós hoje à noite queremos falar sobre o casamento ideal, ou em outras palavras, o padrão de Deus para o casamento. E é fato que todo mundo casa para ser feliz. Eu não conheço ninguém que casa pensando que vai arruinar sua vida. Ninguém casa pensando que vai dar errado. Todo mundo casa pensando que vai dar certo, que será mais feliz do que antes. Mas quantos casamentos realmente dão certo? Eu lembro um certo barbeiro que eu tinha, um pouco mais jovem do que eu. Um dia entrei e ele estava todo sorridente. E ele tinha separado a sua barbearia da barbearia do pai dele para se estabelecer como barbeiro. Ele disse: olha, eu tenho minha própria barbearia, eu estou noivo. Eu acho que ele já ia ganhar o filho antes de casar, e esse ano está tudo para ser um ano bom. Eu fiquei voltando e um dia eu notei que ele estava muito, muito mal. O que foi? Separei da mulher. Ele estava tudo cheio de esperança, mas não deu certo. Isso não apenas em círculos seculares, mas também em círculos cristãos. Um jovem com quem eu viajei num conjunto musical do nosso seminário, ele casou com uma moça do seminário. Ela vinha de um lar destruído, e onde a mãe e o pai dela haviam se divorciado, e esse meu colega se interessou por ela, e foi uma sequência de amigos, mas ele foi
Antes, foi eu acho que depois que eu e a Anitta casamos, mas no mesmo ano ele casou. E dentro de 5 anos tinha abandonado a mulher em favor de outra. E ela, que tinha sido criada num lar destruída, tinha que criar uma filha sozinha, sem o pai. E ele formado em seminário, filho de pastor. Não era para ser assim, né? E nem precisa ser assim. Deus criou o casamento, e Ele criou o casamento para o bem do ser humano, não para o nosso detrimento. O casamento foi criado para ser uma bênção para o homem e sua mulher, e para providenciar companheirismo, satisfazer necessidades emocionais, de companheirismo e de intimidade. Aliás, a intimidade mais profunda que nós temos é com nosso cônjuge. Nós casamos para complementar a nossa pessoa e trazer uma vida cheia de alegria. E o casamento pode fazer tudo isso, mas tem um porém. Para fazer isso, o casamento tem que seguir as normas de Deus. Deus criou o casamento e Ele sabe como funciona. Ele é o engenheiro dessa instituição. E Ele nos ensinou como o casamento deve funcionar e como fazer o casamento funcionar. E aqui em Gênesis 1 e 2, particularmente capítulo 2, nós temos a planta baixa, os detalhes, o manual de instrução de como é que o casamento funciona. E se nós quisermos ter casamentos felizes, casamentos onde a vida depois de casado é mais gostoso e satisfaz mais do que antes, temos que seguir os padrões que nós encontramos aqui em Gênesis 2. E há 3 coisas que a gente vê nesse capítulo que nós precisamos buscar. Se nós desejamos ter casamentos felizes, nota a ideia de buscar alguma coisa. Ninguém sabe fazendo, ninguém nasce sabendo como fazer, e essa busca é uma constância dentro do matrimônio, dentro do casamento. E eu começo com uma pergunta: o que vem primeiro? O amor ou o casamento? Hoje nós temos a tendência de dizer que as pessoas precisam casar por amor. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não que seja errado casar com a pessoa que você ama, mas na Bíblia muitos casaram porque os pais escolheram. O amor vem depois do casamento. Mas na verdade essa pergunta é uma pegadinha, porque nem o amor nem o casamento vem primeiro, mas Deus vem primeiro. E aqui é aquilo que eu tenho martelado e martelado e martelado. Olha, em Gênesis 2, 4 a 17, eu vou pular alguns versículos que descrevem o jardim, mas eu quero que você perceba Deus nesta história da criação do homem. Gênesis 2, de 4 a 17, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, e ordenou o Senhor:
o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual é o ponto essencial desses versículos? Nós temos a tendência de olhar pelo prisma de defender a fé. Nós defendemos que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º, e é uma coisa literal. E mas esse não foi o propósito dele colocar esses versículos na Bíblia. O propósito essencial e o ponto essencial do que acabo de ler é retratar para nós que Deus é um Deus bom. Deus é o bondoso Criador do ser humano. Precisamos enfatizar isso porque muitos pensam que Deus é o grande estraga-prazer celestial, que Ele impõe regras para inibir os nossos prazeres e que Ele só quer ver a gente frustrado e não podendo fazer o que nós queremos fazer. Alguém definiu o puritano da seguinte forma: puritanos são aqueles ingleses antigos da época 1600 por aí, que queriam purificar a igreja da Inglaterra. E alguém definiu um puritano da seguinte forma: um puritano é uma pessoa que teme que alguém em algum lugar está se divertindo. Não é verdade. Você já viu também das famílias puritanas? Eles sabiam ter um tempo gostoso, mas muitos pensam que isso é Deus. Deus é aquele estraga-prazeres, aquele rabugento lá no céu, que tem medo que alguém em algum lugar está se divertindo. Então ele só coloca regras e mais regras para que a gente não possa se divertir. E se você pensa assim sobre Deus, você precisa bater os olhos nesses versículos que acabamos de ler e perceber que não é bem assim. Em Gênesis 1, nós não lemos, 7 vezes diz assim: e viu Deus que isso era bom. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era bom, primeiro dia. E assim por diante. 7 vezes ele diz que ele olhou e viu que era bom. Bom pode ter a ideia de benéfico. E provavelmente, possivelmente, tem isso em Gênesis 1. E a gente pergunta: benéfico para quem? Bom para quem? Bem, a resposta é que é bom para o homem, que ele ia criar como ápice, como auge da sua criação, ia colocar na terra. Ele fez, pensa comigo, ele criou um universo e uma terra material, ele sendo espiritual, criou o ser humano, a sua imagem e as semelhanças, e a ideia é que ele iria governar a terra por intermédio desses representantes que ele havia criado. Nós fomos criados para ser o Deus da terra, para governar. Tanto é que ele fala: domine sobre os animais, os peixes e sobre toda a natureza. Ele nos fez como ele é, não é apenas nosso intelecto, mas a nossa criatividade, o nosso raciocínio, a nossa personalidade. E a ideia é que ele nos fez como seus intermediários, seus mediadores, para governar essa terra. E fez uma terra certinho para nós. Era tudo um plano excelente, bonito e belo. E essa terra foi criada para nós governarmos. Não seria muito bom para anjos governarem. Eles são espíritos. Nós somos seres materiais. E em Gênesis 2, que eu acabo de ler, ele criou o jardim do Éden para o homem. Quando você imagina o jardim do Éden, qual é o tamanho que você imagina esse jardim? Tamanho do quintal de sua casa? Talvez tamanho de
Lá no sul a gente chama de sítio. Eu sei que em alguns lugares no Nordeste eles chamam de aquele lugar que eles criam pintinhos, eles chamam de granja, chamam de granja. Para nós no sul, granja é onde você cria galinha, né? Talvez você imagina, talvez um sítio, uma chácara, um rancho, talvez até uma fazenda, né? Fazenda grande. Mas não, se você olhar a descrição, você deve pensar no tamanho do Oriente Médio. Seria o tamanho de um país razoavelmente grande. Talvez não o tamanho do Brasil, mas próximo. É grande esse jardinzinho que Deus criou para o ser humano cultivar e criar. E esse jardim não tinha clima opressivo, não tinha mato, não tinha trabalho árduo, tinha todo tipo de mantimento que o homem necessitava, e ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma obra grandiosa. Porque o homem que fica à toa, sem algum trabalho, ele fica frustrado. Mas o homem foi criado para poder desenvolver todo o seu talento, toda a sua imaginação, toda a sua criatividade nesse jardim onde Deus o colocou. Ele não iria passar fome, ele não iria passar frio, ele não iria passar necessidade, ele tinha animais maravilhosos, nenhum deles com naturezas violentas ou perigosas. E ainda mais, para esse homem, ele criou uma mulher. E nós temos essa história em Gênesis 2, 18 a 22. E diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem não tinha percebido isso ainda. Deus sabia que não é bom que o homem esteja só. Recentemente faleceu um dos professores mais importantes da minha vida. Ele pegou Covid e não sei se ele morreu de Covid. Ele provavelmente não teria sobrevivido mesmo sem Covid. Ele tinha seus 79, 80 anos por aí. Ele tinha se aposentado fazia apenas 2 anos. Ele é um irmão gêmeo, o outro irmão dele continua vivo. E ele nunca casou, ele foi solteiro toda a sua vida. E quando ele foi meu professor na Idade Média, ele disse: olha, esse versículo ainda vale para nós solteiros. Não é bom que o homem esteja só. Ele disse: eu tenho que me, como solteiro, e ele estava falando para uma classe de primeiro-anistas, né? Eu, como solteiro, eu tenho que estar perto das pessoas. Naquela época, ele diz, o tempo mais triste e deprimente para ele era quando terminava as aulas e todo mundo ia em férias. Então ele viajava, porque ele não conseguia ficar no campus vazio. Ele tinha que estar perto de pessoas. Bem, Deus percebeu meus problemas. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Uma outra versão diz uma auxiliadora idônea. A ideia é alguém compatível com ele para auxiliá-lo. Alguém do seu tipo. Alguém que é da sua mesma espécie. Para estar ajudando ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão para esse ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele, não havia alguém da mesma espécie. Ele via que
Todo animal tinha sua companheira, mas ele não tinha companheira, alguém que pudesse estar com ele. Ele estava só nesse mundo. Isso foi uma lição, objeto para ele saber que ele precisava de ajuda. E olha, os homens precisam de ajuda. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, versículo 21, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então aqui nós temos mais uma prova da bondade de Deus. Deus percebe a grande necessidade que o homem tinha antes que o próprio homem percebesse. Ele tinha que ensinar ao homem a necessidade antes de cumprir, para que o homem não pensasse que ele era autônomo, que ele não precisava de ninguém nesse mundo. E Deus supriu essa necessidade. Eu sei que Deus colocou uma proibiçãozinha para o ser humano, mas o que a gente percebe nesses versículos, e o homem tinha toda a fruta que ele queria, por que ele precisava comer daquela árvore? Mas Deus mostra através de tudo isso que ele realmente é um Deus bom. O tipo de Deus em que você pode confiar para suprir tudo que você necessita. Um Deus que realmente tem o seu bem na mente dele. Deus criou um mundo para o ser humano, para o homem, porque ele é bom, porque ele queria que sua criatura fosse contente e alegre. E francamente, a tragédia do pecado é que a fonte de todo o pecado é duvidamos de Deus e achamos que o nosso caminho é melhor. Tanto é que a serpente colocou na mente de Eva: será que Deus é bom mesmo? Será que ele está te proibindo de comer dessa fruta porque ele sabe que se você comer você vai ser igual a ele, ele não quer rival? E veja que ela não tinha motivo algum para duvidar da bondade dele, e nem Adão. E Adão, quando ele não comeu enganado, ele comeu sabendo exatamente o que ele está fazendo. É isso que 1 Timóteo 2 diz. Ele comeu aparentemente porque ele não queria perder sua esposa, ele amou mais sua esposa do que seu Deus. Então ele pensou: ela vai morrer, eu não sei exatamente o que é isso, mas eu não quero que ela vá sozinha. Eu amo ela mais do que eu amo a Deus, e eu vou comer para ela não pagar o pato sozinha. Mas ele deveria ter confiado em Deus. Deus é bom. E qual é a resposta que se deve dar a um Deus assim? Para o que Deus nos criou? É óbvio nessa passagem que nós fomos criados para Deus, para ser um intermediário de Deus, para amar a Deus e fazer a obra dele aqui na terra. É para isso que nós fomos feitos. Mas nós temos já enfatizado os versículos que dizem assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É a versão de Marcos 12:30. O que você faz com um Deus bom assim? Você ama Ele. Você serve Ele. É para isso que nós fomos feitos. Às vezes a gente está fazendo uma obra em casa, né? E tem que bater um prego e procura, cadê o martelo? Não sei onde está o martelo, mas eu tenho um alicate. Então vou tentar bater o prego com um alicate. Eu acerto mais o dedo do que o prego, acerto o prego bem no buraco do alicate. Além de estragar o prego e minha mão, é possível estragar também o alicate. E se o alicate pudesse falar, diria para mim: pare de me bater, não fui feito para isso. Se você quer arrancar alguma coisa, eu sou perfeito para isso. Eu fui criado para arrancar coisas, para torcer coisas, para pegar coisas, mas para bater, vai achar um martelo para isso, uma pedra. Não me usa desse jeito. Nós fomos criados para Deus. E quando nós tentamos
achar prazer em coisas que não são Deus, quando nós tentamos criar para nós mesmos a fonte de nossa alegria, nós somos como um alicate que está sendo usado para coisa que não foi feita. E não encaixa, e não somos satisfeitos e ficamos frustrados. Então, aqui nós aprendemos uma coisa essencial ao casamento ideal. Que você não pode amar sua esposa ou seu marido mais do que você ama a Deus. Aliás, é errado colocar isso dessa forma. Nós não devemos comparar esses amores. Não é como você tem 2 carros e você ama um carro mais que o outro. Nós tínhamos há algum tempo 2 carros. Era uma Zira, pouco velho, mas era confortável, automático, com ar-condicionado. E o outro era um Golzinho de 1997, que normalmente ia de ponto A a ponto B sem parar no meio da estrada, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada disso, né? Era no muque mesmo. E eu só dirigia aquele carro quando o outro não estava disponível, porque eu amava mais o carro confortável. Não é assim com nossos amores. Entende que amores são diferentes? Eu posso dizer honestamente que eu amo um bom prato de estrogonofe, ou como que é aquele peixe que tem aqui, tambaqui, né? Que nós comemos outro dia, só aqui que eu como, eu amo esse peixe. Posso dizer que eu amo minha esposa e meus filhos, meus países, eu tenho 2 países, que eu amo meu time de futebol e que eu amo meu Deus. Também apareceu o gato do vizinho lá em casa e a gente não deixa o gato entrar em nossa casa porque é do vizinho. Também a gente não alimenta, mas esse gato mora no quintal da nossa casa. E até amo ele um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Lembro quando eu tinha cachorros e amava nossos cachorros. Nossos filhos tiveram o prazer de ter cachorro em casa. Mas imagina se um dia depois de uma grande viagem, longa viagem, eu chego em casa, minha esposa não foi comigo, eu chego em casa e ela vem para a porta me abraçar e me dar um beijo e eu coloco a minha mão para ela lamber. Boa garota, boa garota. Ela vai falar, o que é isso? Eu poderia responder, mas eu te amo de todo o meu coração. E eu estou demonstrando o meu amor. E ela vai dizer o quê? Mas você está me tratando como se eu fosse um cachorro. Não é? Como é que nós vamos amar a Deus com o amor que nós devemos à nossa esposa? Não é o mesmo amor. O amor que nós devemos aos nossos filhos, ou pior ainda, o amor que a gente sente pelo nosso time de futebol, ou que uma adolescente sente para um astro de rock no estádio. Não é a mesma coisa. E por isso que uma coisa essencial ao casamento é que nós amemos a Deus com o tipo de amor que Deus merece, o tipo de amor apropriado para o objeto, e que nós não amemos mais nenhuma outra coisa como rival a Deus. Não é apenas que eu amo a Deus mais do que eu amo minha esposa, mas que eu amo só a Deus, e eu amo minha esposa pelo fato de que eu amo a Deus, e eu amo cada qual com o amor que lhe é próprio. Como é que se ama uma esposa? Com rosas, com carícias, com palavras românticas, com proteção de males. Você elimina perturbações e você faz um lar seguro e você avisa quando você vai chegar em casa e chega.
Várias coisas. Quando ela está aperreada, você ajuda com a louça também. É assim que se ama uma esposa. Esse é o amor. E você faz tudo isso porque você ama a Deus de todo o seu coração, com o amor que lhe é devido. E uma forma que você ama a Deus, uma das maneiras que você mostra que ama a Deus, você ama a sua esposa. Mas está vendo que o amor tem que vir, o amor a Deus tem que vir antes do casamento. Se você não está satisfeito em Deus antes de se casar, não case não, porque a sua esposa não vai resolver isso não. Se Deus não te satisfaz como solteiro, Ele não vai te satisfazer como casado. Você ama a sua esposa por causa do seu amor a Deus. E isso foi o ponto que nós vimos ontem à noite em Efésios 2, que mulheres devem ser submissas ao Senhor, ao seu marido como ao Senhor, que maridos devem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, que filhos precisam obedecer aos pais no Senhor e que os pais precisam criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O amor do Senhor é a base do casamento. Isso significa, entre outras coisas, que você só pode ter um casamento ideal se você for um crente em Jesus Cristo. Como que você vai amar aquele que você não conhece? Você tem que conhecê-lo pessoalmente. Mas ser um crente não basta. Deus tem que ser alguém que você não simplesmente acrescenta na sua vida aos domingos ou na hora da refeição. Deus tem que ser o dono do seu coração, o centro das suas afeições. Ele tem que ser o ar que você respira, o seu pensamento dominante. Ele tem que ser o motivo porque você ama sua esposa ou porque você submete mulheres a seu marido. E o motivo porque você cria seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é a base de tudo que nós fazemos. Procure amar a Deus de todo o seu coração com o amor que lhe é próprio. Isso significa que você tem que conhecer Deus. C.S. Lewis, eu estava comentando esse dizer do C.S. Lewis é meu predileto. Ele disse assim em um dos seus livros: mas Deus deseja o nosso bem, e o nosso bem é amá-lo com o amor próprio, né? E para amá-lo nós precisamos conhecê-lo. E ao conhecê-lo, cairemos de fato rosto em chão, e se não, isso apenas mostra que aquilo que estamos tentando amar ainda não é Deus. Pensa nisso. Vamos amar a Deus e, em função desse amor, aprender a viver a vida de casado. Segunda coisa que nós precisamos buscar, e nota, é uma busca constante, não é uma coisa que você chega lá, não é uma coisa que você diz no dia do casamento e resolveu. Você precisa buscar companheirismo. Há dois modelos que a gente vê no casamento. O primeiro modelo é competição, esse é o modelo A. Não funciona. Nesse modelo, homem e mulher são rivais, estão em uma competição, um para ser superior ao outro. Alguns homens pensam que ser líder da casa é ser melhor. Olha, se dependesse de mim colocar as finanças da minha casa em ordem, a gente estaria na prisão. Eu coloco isso nas mãos da minha esposa. Eu sou responsável. Se ela fizer uma coisa doida e a gente de repente está endividado até as tampas, a responsabilidade é minha, mas ela faz o serviço, ela é bem mais organizada e disciplinada do que eu. Sou meio às vezes indisciplinado e desorganizado. Mas tem marido que pensa que a mulher é melhor que sua esposa. Não necessariamente, ou não em todas as áreas. Eu posso se você quer saber sobre teologia, vem conversar comigo. Se quer saber sobre música, o que está sendo transmitido e se é
Se é uma boa apresentação musical ou não, fala com minha esposa, porque eu estou sempre falando com ela. Estão afinados? Eu não sei se estão. Ela sabe, eu não sei. E quando o casal está em competição com outros, significa que estão tentando ver quem é melhor, e essa competição pode se manifestar de diversas formas. Um tenta dominar sobre o outro, e normalmente quem tem personalidade mais forte ganha, mas o outro obedece e segue, mas emburrado, né? Um fica julgando o outro. Eu ouvi de um pastor que disse que os primeiros anos do seu casamento foram terríveis. Ele procurando alguma coisa para criticar a esposa dele. Eles tinham uma casa que, nos Estados Unidos tem muito disso, que é dividido. Você entra na entrada principal, você pode descer para o porão, subir para a sala de estar. E ela estava em casa, a esposa dele com os filhos, dia todo, e ele subindo a escada e viu um biscoito que ela não tinha percebido que tinha caído debaixo da cadeira, debaixo do imóvel lá. E quando ele chegou à altura, ele podia ver certinho. Ela não podia ver lá de cima, mas ele subindo a escada viu. Chegou lá em cima: por que você não limpa a casa? Olha aqui essa bagunça que você deixou. E ela virou para ele e disse: por que você é tão amargo? Mas era a competição, a rivalidade, a rixa, um querendo ser melhor que o outro. Se eu posso achar um defeito em você, eu sou melhor. Às vezes um fica provocando o outro. Você está gordo. Você está gordo, precisa comer menos. Só para provocar. Ou um fica jogando os filhos contra o outro. Conta-se que tinha um casal que tinha uma filha rebelde, que ela não obedecia a mãe. Não obedecia. Obedecia o pai. O pai só precisava: filha, vem cá, faz isso, ela fazia. Mas com a mãe. Aí o pastor foi investigar e descobriu que era o pai que estava jogando a filha contra a mãe. Isso é sinal de competição. E nesse modelo A, um fica exigindo coisas do outro. Eu exijo que você seja assim, que você faça isso. Às vezes tentando até manipular, né? Eu me sinto insegura quando você é assim, ou quando você não faz aquilo, e tal, e fica exigindo. Mas esse não é o modelo correto. O modelo que nós temos em Gênesis 2 é o modelo de complementação. O modelo de complementação significa que estamos os dois no mesmo time, tentando fazer gol, no mesmo gol, só que não temos a mesma função, da mesma forma que o atacante e o back não jogam o mesmo tipo de bola. Eles têm o mesmo alvo, mas eles estão jogando cada um na sua posição, cada um fazendo sua função. Essa é a ideia bíblica. E olha o modelo em Gênesis 2, novamente versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí ele traz todos os animais para mostrar que o homem precisa de uma adjutora. E no versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, a tradução ficou tão seca, mas é poesia. Ele ficou espantado. Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele estava com certa dor depois da cirurgia. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Veja então que os dois não são rivais, e quando um é prejudicado, o casal é prejudicado. Quando um sofre, o casal sofre, a família sofre. Os dois buscam o mesmo alvo, porque a mulher foi criada para auxiliar o homem, para complementar o homem.
Alguém disse, ela não foi tirada da cabeça do homem para governar sobre o homem, nem dos pés do homem para ele pisar nela, mas do seu lado, para ser companheira dele, no mesmo nível, juntinho do seu coração. E os dois estão trabalhando junto para chegar no mesmo destino. E nota a ordem aqui. A mulher foi criada para auxiliar o homem e não vice-versa. Deus, senhoras, mulheres, Deus te criou para ajudar o seu marido, se você é casado. Agora, você não deve esse mesmo dever a todos os homens. Você não tem que se submeter a todos os homens. Você se submete a teu marido para não ter que submeter a mim, ou outro homem qualquer. E ele vai te proteger se ele te ama. E ele não vai deixar que os outros abusam de você e menosprezam você e ofendam você. Ele vai te proteger. Porque você submete a ele para ajudar ele a chegar à tarefa que Deus deu para ele. Tem uma expressão em inglês que quando a mamãe está feliz, está todo mundo feliz. É verdade, mas também quando o marido está indo bem no serviço que Deus deu para ele, com auxílio de sua esposa, a família também está bem. Quando o marido está contente com a pessoa que ele é e ele tem o apoio de sua esposa para chegar lá, a família vai bem. Terceira coisa que nós precisamos buscar é unidade. Em versículos 24 e 25, descrevem a unidade que deveria haver no casamento. Versículo 24 diz, portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, então, e serão ambos uma carne, uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. Aliás, esta união é tão forte que o versículo 25 é citado 3 vezes no Novo Testamento, cada vez para mostrar que a única coisa que deve separar o homem de sua mulher é a morte. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e depois se torna uma só carne. E essa união é tão forte que Jesus disse, o que Deus uniu não se separa o homem. O divórcio não é permitido, porque essa união é tão forte. Como se atinge essa unidade? Há 3 passos. Primeiramente, você tem que deixar mãe e pai. Isso não necessariamente significa que você tem que deixar seus pais fisicamente e morar em outra casa. Mas os casais que ficam morando no quintal da casa de um dos pais, só dá complicação. É raramente que dá certo. Anita e eu tivemos... Não foi fácil. Pergunta para minha esposa. Ela sofreu bem mais do que eu. Mas meus pais moravam no Brasil, os pais dela na época moravam na República Dominicana. Nós casamos no estado, nos Estados Unidos, Colorado, e depois do nosso lua de mel nós mudamos para um outro estado a 20 horas de viagem de Denver, onde eu conhecia um casal que morava um pouco longe. Nós não conhecíamos ninguém. Nós fomos para esse novo estado montar nossa vida de casal. Lá ninguém conhecia o nome de solteiro da Anita, só o nome de casado dela. Ninguém nos conhecia. Eles nos conheciam com um jovem casal que acaba de chegar aqui em nossa cidade para estudar. Tivemos momentos difíceis, sim, mas tivemos o privilégio de não ter ninguém cafungando em nosso cangote. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum de nós. Na época era muito caro ligar
internacionalmente, nenhum de nossos pais ou mãe interferindo em nosso casamento. Deixamos fisicamente. Eu recomendo, talvez não nesse exagero, Deus que estava em controle das coisas, mas eu recomendo deixar fisicamente. Mas mais importante do que isso é o seu relacionamento com seus pais muda. Agora você não é mais o filhinho do papai e filhinha da mamãe. Você estabelece um relacionamento de adulto para com seus pais. Ele ainda é seu pai, ela é ainda sua mãe, e você ama e respeite. Mas agora eles são mais amigos do que pais. E você responde à sua esposa antes que você responde à sua mãe. Você deve seus afetos à sua esposa mais do que você deve para sua mãe ou seu pai. Eu tive o privilégio, quando nós chegamos ao Brasil, trabalhar um pouco com meu pai, na mesma igreja. Não por muito tempo, mas trabalhamos juntos montando um instituto bíblico. E meu pai fez... Se você conhecia meu pai, ele é bem dominante, é uma personalidade que enche uma sala. Alguns me falam, você precisava ver seu pai quando chegou no Brasil, né? Ele ia transformar o Brasil. Mas ele, com objetividade e atitude, me colocou, ele ainda é paizão, mas ele me colocou bem à vontade para viver minha vida, e bem à vontade para eu ser a pessoa e no encargo que Deus tinha me colocado. Ele queria começar um instituto bíblico, nós começamos. E ele queria que eu dirigisse. Falei, tudo bem, pai. Chegou um semestre que eu estava tentando preencher as vagas e tal, e tinha uma disciplina que só tinha uma pessoa para dar essa disciplina, e era meu pai. Eu falei, pai, eu quero que o senhor dê essa disciplina. Aí eu não quero. Pai, mas não tem outra pessoa e tem que ser essa disciplina. Minha mãe até falou, ele é o diretor, apontando para mim. O pai disse, tudo bem, filho, você manda. A relação mudou. Agora, ele ainda era o pastor da igreja, e eu estava naquela igreja. Se ele mandasse com o pastor da igreja, mas ele tinha me colocado como diretor, agora eu mando nele. Agora eu fiz isso como um filho, com todo respeito, e não brigamos. Mas eu tenho visto, ao passo que meu pai vai envelhecendo, ele é ainda aquele homem servo de Deus, fiel a Deus. Mas sabe uma coisa? Quem é o líder hoje sou eu, em um certo ponto. Eu ainda peço conselho dele e tal, mas ele reconhece o ponto que eu cheguei. Ele sempre foi o meu maior encorajador. A relação do filho para com seus pais muda. Quando no final de 2010 meu pai teve um ataque cardíaco muito, muito sério, e a minha mãe me ligou e falou, pai está com dor no peito, tenho quase certeza que o coração está indo para o hospital agora. Aí eu fiquei preocupado, porque já era a segunda vez, comecei a orar e cortando a grama, mas pensando no meu pai, e isso foi na sexta-feira, alguma coisa assim. Graças a Deus ele sobreviveu. Em 3 horas ele já tinha cirurgia e já estava bem. Aí eu estava com minha esposa e eu disse para ela, olha, nós precisamos ir lá. Aí eu falei para minha mãe, nós vamos para aí. Nós moramos em São Paulo na época e ele estava em São José do Rio Preto, 5 horas de viagem. Ia com minha igreja eu falei, nós vamos para aí. Ela disse, tem certeza? Eu falei, mãe, quem vai pregar para o pai no domingo? E não, nós vamos aí. Nós fomos, ficamos com eles.
Ela disse, é tão bom ter filhos que vêm para casa quando a gente precisa, né? Eu estava fazendo o meu dever de filho, mas o relacionamento mudou. Você, ao casar, você não mais importa com as ideias, opiniões e práticas. Deixa-me recolocar. Você importa mais com as ideias, opiniões e práticas do seu cônjuge do que com seus pais. Nossos filhos estão casados. Seus cônjuges... Meu filho casou com uma mulher artista que pinta quadros e pinta maravilhosamente. Mas quando você entra na casa deles, parece uma galeria de arte, um museu, pintura para tudo que é canto. Não tem nada a ver com a nossa casa. E quando a gente vai para a casa da minha filha, casado com meu genro, a casa deles é bem mais simples e decorada. Ambos são bonitos, mas o que eu quero mostrar é que agora os dois têm que ver com o seu cônjuge, e eles até no enfeite da casa enfeitam diferente que a gente. Porque agora eles levam em conta não a gente, não nosso gosto, não o que eles eram acostumados em casa, mas o gosto do seu cônjuge. Eu sei que não parece, porque eu não engordo de ruim, mas minha esposa é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Mas minha mãe também é. Mas sabe uma coisa? Hoje eu gosto da comida da minha mãe, mas eu gosto mais ainda da comida da minha esposa, porque você vai desligando, cortando um pouquinho dos laços que te prende a seus pais. Você não está amarrado nos seus pais para receber a afeição, a aprovação, a atenção, a ajuda ou conselho. Não que eu não busque conselho com meus pais, claro que eu busco. Mas eu busco conselho primordialmente com minha esposa. E ela comigo. E você precisa você precisa parar de tentar mudar o seu cônjuge, especialmente quando sua mãe fala, mas eu não gosto disso nele. Aí você vai tentar mudar o seu marido porque sua mãe não gosta. Para com isso. Você faz do relacionamento marido-mulher seu relacionamento humano de primeiro plano. Conheci um homem que perguntou à sua esposa, se você tivesse que escolher entre mim e sua mãe, quem você escolheria? Ela respondeu, isso é fácil, escolheria minha mãe. Mas como é que um homem vai criar um lar quando toda vez que ela tem uma rixa com seu marido, ela vai correr para a casa da mamãe? Como ele vai estabelecer uma autoridade, uma ordem dentro do seu lar? Quando ele tem medo que ele vai perder sua esposa para a opinião da sogra dele. Mas conheço muito homem que numa discussão entre sua mãe e sua mulher fica do lado de sua mãe também. Primeira vez que eu fui falar algo da minha esposa para minha mãe virou para mim e falou, me deixa fora disso, viu? Vem cá que aqui não tem, vocês se resolvem ali. Eu li sobre a história de um marido que ele tinha um costume, chegava em casa do serviço de chapéu, aí ele entrava na casa e ia sair à procura da sua esposa, dava um beijo na esposa e tirava o seu chapéu. Tinha que beijar a esposa antes de tirar o chapéu. Um dia ele chegou em casa e a mãe dele estava. E agora? Ele procurou sua esposa, deu um beijo na esposa, depois deu um beijo na sua mãe, depois tirou o chapéu. A mensagem ficou clara para todo mundo. Eu amo você, mamãe, mas espera aí, eu tenho alguém mais importante para mim. Deixa-me dar um beijo nela, depois eu recebo a senhora. Talvez você está tendo problema no seu lar. E uma das perguntas é, você já deixou mamãe e papai? E se eu perguntar para o seu cônjuge, ele ou ela concordaria com você? Você, eu deixei, mas e se eu perguntar para a sua esposa? Ela vai concordar? E se você é solteiro, está pensando em casar, talvez tem namorado, talvez noivo, talvez não. Saiba que no dia do seu casamento você está dando um certo adeus para os seus pais. Não que você não vai tê-los mais, mas a coisa muda. E você tem que se preparar para isso.
Segunda coisa que acontece, nota que são 3 coisas. Você deixa mãe e pai e você se junta um ao outro. Um bom casamento é baseado em um compromisso e não em paixão, atração animal ou amor. Casamentos onde a pessoa casa por amor terminam quando esse amor desaparece. Quando eu casei com minha esposa, é claro que eu sentia, e não tenho nada para dizer que não é verdade, que eu amava ela, mas a base do nosso casamento não foi aquele amor, foi a promessa que eu fiz na frente das testemunhas. A gente chama de padrinhos, isso é um costume católico, não são padrinhos, não estão aí para apoiar nada, são testemunhas diante de Deus e da igreja, que eles viram você prometer àquela mulher que você iria ser o marido dela até que a morte o separa, e que você não ia ter olhos para nenhuma outra mulher, que você ia cuidar dela e amá-la como é seu dever de marido. Essa é a base do casamento. Aliás, sem esse compromisso formal, você não é casado. E é uma coisa civil. Nós celebramos isso na igreja, mas o casamento verdadeiro ocorre no cartório, quando você faz o casamento civil. E a Bíblia chama isso de uma aliança, ou nessa versão corrigida, de concerto. Em Malaquias 2:14, dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, não é concerto musical, é concerto de aliança. Você fez uma aliança com ela diante de mim, eu presenciei, e você traiu ela, você abandonou ela e casou com outra, você divorciou-a. E a mulher adúltera, em Provérbios 2:17, deixa o guia da sua mocidade, o seu marido, e se esquece do seu concerto, ou da aliança do seu Deus. A base do casamento são os votos que você faz. Há muitos que pensam que se estão vivendo juntos, ou se tiveram filhos juntos, são casados, mas não diante de Deus. Diante de Deus, o casamento ocorre quando você promete receber essa mulher para sua legítima esposa, e ela promete te receber para o seu legítimo marido, e viver como homem e mulher. Nesse voto, a mulher promete ser fiel ao marido, mesmo se ele ficar velho, gordo e careca, mesmo se ele vier a perder sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu charme e seu senso de humor. O homem promete ser fiel à esposa, mesmo se ela fica feia, ou insubmissa, ou desarrumada, ou tagarela. Mesmo se ela não usa o dinheiro como você acha que ela deve, ou não satisfaz plenamente seus desejos. Ou mesmo se ela sempre queima o feijão. Deixe-me dizer, brincadeiras à parte, que quando você diz até que a morte nos separa, quase sempre significa que um de vocês vai ter que enterrar o outro. Talvez depois de um tempo de longo sofrimento, de dor, de doença. Alguém vai sobreviver. E quando você é jovem, você não pensa nessas coisas, mas um dia, talvez seu cônjuge vai ficar tão doente que você vai perder seu emprego para cuidar dela, que você vai ficar pobre para cuidar dela, que você vai perder a vida social que você tinha para cuidar dela. Eu posso contar muitos casos assim, onde logo depois do casamento ficaram sabendo que a mulher tinha uma doença genética, e
E o marido, o pastor, conviveu com essa mulher durante 20 anos, todo dia ela ficando pior. Chegou ao ponto que ele não podia sair de casa. Ele escreveu uma série de artigos chamado O Longo Adeus. Ela tinha morrido antes de morrer. Ela não reconhecia ele, não conversava mais, mas ele tinha prometido, até que a morte nos separe, enquanto a morte não levou ela, ele ficou junto dela e cuidou dela. É o voto, é a promessa, diante de Deus e dos homens. Esse é o casamento. E se for baseado no sentimento que eu sinto, onde fica essas horas? Quantas histórias a gente ouve do rapaz ou da moça que abandonou o cônjuge quando ficou sabendo que estava doente? Bem na hora quando precisava. Compromisso é sério. E não tem como voltar atrás. Quando você é solteiro, você está pensando naquela moça. Você não deve pensar, será que ela me enche de sentimentos? Será que eu gosto dela? Isso é bom e não tem nada errado. Mas será que eu vou aguentar viver o resto da minha vida com essa mulher? Porque uma vez que você diz sim, aí não tem volta, meu. Aí você está preso até que a morte o separa. Se ela faz piadinhas de você, e você fica rindo porque mas ela faz na frente de todo mundo, saiba que ela não vai parar de fazer essas piadinhas depois que você casar. E você vai ter que aguentar isso pro resto da sua vida. Se ela te desrespeita agora, ela vai te desrespeitar depois de casado. Você vai aguentar? Porque senão não case. Ele fica olhando para todas as outras moças e paquerando as moças agora, quando vocês estão namorando. Não seja estúpida, não casa com ele não. Ele não vai mudar só porque ele decidiu um dia casar com você. Ele só presta atenção a você quando vocês estão sós e ignora você em público. Se você não consegue aturar isso, não dê sua promessa, seu voto. É isso que você deve estar procurando. Alguém disse que a melhor forma, se você quer saber da sua esposa, futura esposa, não é olhar a mãe dela, mas olhar o relacionamento dela para com o pai dela. Porque o jeito que ela trata o pai dela vai te tratar. E vice-versa. Mulheres, não olha para o pai dele para saber como que vai ser ele. Olha como ele trata a mãe dele. E se ele não tratar bem a mãe dele, ele vai te tratar do mesmo jeito. Saiba disso. Porque uma vez que você promete, isso é o cerne do casamento. Uma vez que você dá o seu voto, você está amarrado àquele homem ou àquela mulher até que a morte vos separe. É dentro desse contexto que Deus diz: maridos, amai vossa mulher, mulher, seja submissa ao seu marido. Ele não diz isso para namorados e namoradas, ele não diz isso para noivos, ele diz isso para homens e mulheres casados. E a terceira coisa é, o resultado de tudo isso é tornar-se uma só carne. Claro que ele está falando aqui do relacionamento sexual. E uma coisa interessante sobre o relacionamento sexual é que os dois estão se tornando uma só carne toda vez que o ato é praticado, inclusive se o parceiro for uma prostituta. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,16. Depois você olha, mas quem emprega uma prostituta está se tornando uma só carne com ela. Ele diz isso. Mas não é só isso. O sexo humano não é uma coisa meramente física. Eu acho que nós perdemos isso em nosso meio. Não é uma sensação física principalmente. É o maior ato de intimidade emocional e física possível entre dois seres humanos. Por isso é limitado a um homem com uma só mulher, até que a morte os separa. Como é que a Bíblia
chama, no Antigo Testamento, o ato sexual. Diz, e Adão conheceu sua mulher. A gente fala, mas isso é um eufemismo. Mas saiba que pode ser um eufemismo, mas isso mostra a distinção entre o sexo praticado por animais e o sexo praticado por seres humanos. Porque é uma forma de conhecimento um do outro. Veja 4 coisas sobre esse ato de amor. Amor sexual tem o desejo de agradar e não somente de ser agradado. O amor sexual tem a ver com compaixão e simpatia um pelo outro. O amor sexual tem a ver com a união, uma forma física de conhecimento ou conversação. E amor sexual visa uma pessoa, não uma sensação. Por isso que a pornografia nunca pode satisfazer. Homens, você está indo atrás de uma ilusão quando você vai atrás de pornografia. Eu sei que a tentação é essa, mas a pornografia nunca satisfaz. Por quê? Porque é uma sensação e não uma pessoa. Por isso o adultério é uma traição e ilusão. Somente uma pessoa pode satisfazer o que você busca no sexo. E é o seu cônjuge. Eu sei que eu tenho jovens aqui, não casados. Eu pensei muito se eu deveria incluir essa parte ou não. Resolvi incluir, porque o nosso mundo não está falando esse tipo de coisa hoje. Nosso mundo está dizendo nas escolas, você não deve morrer de tédio, né? O namoro é para isso. Mas deixe-me dizer que você vai estragar o prazer que você teria no seu cônjuge se você não esperar até o casamento. Se você se dá para muitos homens ou para muitas mulheres, você vai perder alguma coisa. Eu não digo que você nunca mais vai ter um casamento feliz. Você pode ter um casamento feliz, mas você não você vai perder alguma coisa para todo sempre, que você não vai poder mais ter. Quando você sabe que você se preservou para uma só pessoa e aprendeu a amar daquele jeito só uma pessoa, você vai ver que ao passo que os anos passem, se você deixou mãe e pai, se você se uniu verdadeiramente à sua mulher, você vai perceber que esse ato se torna mais prazeroso, mais íntimo, e que nada mais satisfaz do que isso. Isso é um alvo que você pode buscar e deve buscar, preservando-se. Não olhe pornografia. Não dê atenção às mulheres ou aos homens que vão te assediar. O sexo prazeroso é fruto de uma intimidade e união firmes com uma só mulher e um só homem. Como o seu casamento se compara ao padrão de Deus? Imagina uma escala de 0 a 10. Que nota que você daria? E o seu cônjuge daria a mesma nota? Que falta? Talvez porque você está buscando um ao outro e não está buscando a Deus. Talvez falta um relacionamento íntimo com Deus, um espírito de companheirismo. Talvez você se vê rival do seu cônjuge. Talvez a união nunca se estabeleceu porque você nunca deixou seus pais. Você ainda é ligado emocionalmente com seus pais. Hoje em dia a gente tem até que dizer, talvez você nem é casado, você está morando com ele, mas por isso que tem tanto problema. Talvez falte o compromisso, você esqueceu dos seus votos. Talvez você tenha atitudes erradas sobre a intimidade. Eu sugiro que você volte para casa e reflita. Talvez você vai ter que refletir junto com seu cônjuge. E para vocês que ainda não são casados, é bom ouvir essas coisas antes de casar, para saber o que está à tua espera. Tem um livro com um título muito intrigante, publicado, se não me engano, pela editora Fiel. É um excelente livro, se você quer ler, que não trata nada dessas coisas que eu falei, mas o título é Quando Pecadores Dizem Sim.
Esse é um bom livro, porque a gente pensa no príncipe encantado, aí quando chega no casamento a gente descobre que casamos com um pecador. E às vezes ele tem atitudes erradas e nós temos que aprender a perdoar e conviver com isso. E também descobrir o pecado em nossas vidas. E essas orientações que nós temos hoje à noite podem nos ajudar a vencer o pecado. Porque quando a gente diz sim, é dois pecadores dizendo sim um para o outro. E só Deus para ajudar, não é mesmo? Que Deus abençoe os nossos casamentos. E obrigado pela oportunidade de expor a palavra de Deus.